Arro pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, dia de Marte, penúltimo dia de 2025. Deixe o seu comentário para eu saber que você está aqui comigo nesse finalzinho de ano, né? Tem muita gente de férias, de recesso, mas eu estou aqui conversando com você e vou ficar muito feliz em saber que você está desse lado aí ouvindo, seja lá onde você esteja, né? Você pode estar na praia, você pode estar só descansando em casa, mas é legal saber que estamos conectados aqui, que você está ouvindo. Bom, estamos terminando o ano, né, o ano de 2025, um ano que pode ter trazido aí bastante desafio, e estamos já às portas, né, de 2026, que vai trazer umas mudanças bem interessantes. Falei sobre isso no workshop de 2026, está disponível ali para você poder entrar nele, ver a gravação depois, tem aqui o link aqui embaixo, e temos muitas mudanças que vão acontecer em 2026. Novamente, para mim, eu estou enxergando ele, inclusive aproveitando os aspectos de hoje, né? Eu estou enxergando com ótimos olhos, uma visão muito positiva de 2026, desde que a gente se sintonize com a energia, né? Então, assim, é um ano de mudança. Então, especialmente se os últimos anos foram desafiadores para você, né? Esse 2026 pode ser um ponto de virada. Muito, muito interessante. Quem fez o workshop que a gente teve, né? Alguns dias atrás, eu mostrei lá o gráfico do André Barbot. E assim, fato, né? A gente está saindo de um fundo de poço, né, astral aí ligado à humanidade, e a gente está num movimento de subida. Então, novamente, 2026 tem um potencial maravilhoso. Bom, o que a gente tem para hoje? Continuamos com a Lua no signo de Touro, que convida a gente a trabalhar o nosso bem-estar, o cuidado com o corpo, o pé no chão, né? Trabalhar as questões financeiras, a estabilidade. Então, algumas pessoas podem estar num foco de trabalho, de realização, outras podem estar num foco mais de descanso, outras numa mistura dos dois. Eu estou numa mistura dos dois, né? Estou pegando aí momentos de trabalho ainda e momentos de descanso. Estamos aí fazendo a mistura dos dois. E hoje a Lua faz aspectos maravilhosos, né? Que vão meio que compensar um aspecto desafiador que está acontecendo. Aconteceu já, né? 4h15 da manhã, mas, né? Eu falei bastante sobre ele na última live de 2025. Se você não participou ao vivo, né? Gratidão quem estava lá ao vivo, ajudou a criar a live, inclusive. Ela já está disponível em todo lugar. Então eu coloquei tanto no YouTube quanto no Spotify, ela já está ali para você ouvir o resumão astrológico da semana, dessa virada de ano, né? Então falei um pouquinho ali do momento da virada, falei aí, né? Assim, um resumão diferente, né? Porque é falando da última semana do ano, junto com a primeira semana do ano, a gente tem aí alguns aspectos acontecendo. Então corre lá ouvir se você não ouviu. Novamente, tá? Aonde você preferir, corre lá, porque temos aspectos desafiadores, esse que eu vou comentar hoje, e outro que ainda está se formando, mas já está forte, que é a tensão com Netuno. Então vamos lá, vamos falar sobre hoje, né? 3h53 da manhã, inclusive foi o horário que eu pulei da cama, que eu realmente levantei, né? Eu já tinha acordado um pouquinho antes, mas eu levantei da cama esse horário. 3h53 da manhã, a Lua fez um trígono com Marte, né? Então Lua em Touro, Marte em Capricórnio, então temos aí uma energia de ação, de realização, enfim, né? De fazer acontecer, de força. Não é o melhor aspecto para dormir, né? Então eu realmente já pulei, acordei da cama e já fui fazer. Eu peguei um novo mix da Doterra chamado Intune, eu postei ele ali, né? No meu Instagram, que é para foco e estudo. Claro que o alecrim é muito bom, o hortelã é muito bom, né? Como óleo único, é maravilhoso. Mas o Intune é um mix delicioso, assim, que já vem no Rolon, então eu quis inaugurar ele, né, como meu companheiro de estudos da madrugada, maravilhoso. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele nos stories. E por que eu peguei ele? Ele está numa promoção, né? Nesse final de ano ele está numa promoção, então quem quiser, corre, me chama para você aproveitar os descontos, tem Mystery Box, tem tudo aí antes de terminar o ano. Quando for dia 1º de janeiro, essas promoções possivelmente vão sair, vão mudar. Vai ter outra coisa, mas essas que eu estou falando agora possivelmente vão mudar. Então, Lua em trígono com Marte, para quem acorda cedo, pode trazer energia para trabalhar, para fazer exercício. Eu também vou fazer exercício, obviamente, né? O último treino do ano, porque minha academia, infelizmente, eles têm poucos horários, né? Então eles vão abrir tarde hoje, vão fechar cedo. E depois de hoje, só dia 5 de janeiro. Eu vou ter que me virar aqui, né? Fazendo exercícios com os halteres que eu tenho em casa, com, enfim, peso do corpo, mas não vou poder, né, ir lá nos pesos mais pesados da academia até o dia 5 de janeiro. Então eu quero realmente fazer valer esse último treino de hoje, aproveitando a Lua em trígono com Marte. 4h15 da manhã,
né, a gente teve então o momento exato da quadratura de Mercúrio com Saturno. Pessoal, esse aspecto é bem desafiador, tá? Porque principalmente para Mercúrio, que representa a nossa mente, nosso pensamento, a comunicação e os deslocamentos, a gente está aí com um Mercúrio bem sofrido, porque ele já está no signo de Sagitário, que seria aí considerado seu exílio, né? Então ele não estaria na sua maior força, ainda está recebendo uma quadratura, que é um aspecto desafiador, com nada menos do que o chamado grande maléfico, que é Saturno, que ainda por cima está no signo de Peixes, que também, né, é um exílio barra queda de Mercúrio. Então, nessa semana, né, de virada de ano, o Mercúrio ele está recebendo aí uns impactos. Se você sentiu ali, em determinado momento, uma mente assim um pouco mais pesada, uma certa preocupação, talvez algumas coisas não indo na velocidade que você gostaria, né, nesse finalzinho de ano, porque Saturno tende a lentificar as coisas, trazer um certo bloqueio. Saiba que possivelmente tem a ver com isso. Outra coisa que pode estar acontecendo, sistemas mais lentos, né, sistemas de computador, de comunicação mais lentos. Então não é um Mercúrio retrógrado, mas é um Mercúrio sofrido. Então assim, pode estar acontecendo. Inclusive a gente foi no mercado, né, ontem, e a moça lá do caixa falou que o sistema está lento, está horrível. Aí na hora já me veio, né, Mercúrio quadratura com Saturno. Mas é isso aí, né, é assim acima como abaixo. Outra coisa que pode estar pegando, né, para quem está aí viajando pelas estradas, o trânsito também não legal, né? Também fui no varejão ali que eu compro as frutas aqui e o dono lá falou que está bem complicado, ele está chegando tarde, né, com as compras ali, porque está muito ruim a estrada, né? Está muito parada. Então, você que está ouvindo aqui, tenha atenção a isso, né? Então, se você for viajar, se você for para algum lugar, considere que o trânsito pode não estar muito legal, pode estar mais lento do que o normal, sistema e tudo isso. E aí, se você já sabe disso, não adianta você ir com o seu tempo contado e estressar, né? Porque o trânsito parou, está lento, assim por diante. Coloque uma folga, né? Coloque horas a mais ali da sua viagem e vai tudo tranquilo. Cheque também, né? Carro, está tudo certo, porque a gente sabe também que Mercúrio, regendo aí a parte do deslocamento, se ele está sofrendo com Saturno, às vezes seu carro vai dar uma chamada ali, às vezes deixa ele sem água. Imagina nesse calor, né? O carro está ali com pouca água, superaquece, então fiquem atentos a isso. E no caso da nossa mente, né? Não caia numa mente preocupada, numa mente pessimista, que é uma tônica do Saturno, né? Então, procure aí trabalhar a mente positiva. Novamente, temos cristais e óleos essenciais que ajudam muito nessa nossa jornada, utilize-os. Bom, mas também é claro, né? É uma oportunidade para firmar nossa mente, né, para trazer aí o senso de responsabilidade, de pé no chão, né, de disciplina, de compromisso. Então a gente pode sim também aproveitar esse aspecto de Mercúrio a Saturno, que, embora seja desafiador, se a gente souber alquimizar, né, essa energia, ela pode se tornar algo muito positivo. Bom, e aí esse é o único aspecto desafiador de hoje, né, porque a gente já falou da Lua trígono com Marte. Aí agora, 5h21 da manhã, praticamente quase no momento que eu estou gravando aqui, estou gravando 5h43, a Lua faz um sexto com a cabeça do dragão, né, que também vai estar sendo ativada, né, pelo Marte, pela Vênus, enfim, né, nessa semana. Então a gente tem aí a cabeça do dragão convidando a gente a refletir sobre a nossa correção de alma, para onde a gente tem que ir, como que a gente tem que trabalhar a nossa evolução. Então é um aspecto bem interessante. E lá para a noite, às 20h27, a Lua faz um sexto com Júpiter, o que traz aí uma noite bastante agradável, porque aí sim a Lua vai ficar numa posição maravilhosa, porque a Lua já está em Touro, né, que é um signo de exaltação da Lua. Então a Lua, de certa forma, está feliz, está bem posicionada. Vai fazer um aspecto harmônico, um aspecto de fluência ali com Júpiter, que é o grande benéfico, né, que traz ali a questão ali do crescimento, da expansão, do otimismo, da fé. E melhor ainda, o Júpiter está no signo de Câncer, que ele também está exaltado, né, ele também está forte. E a Lua o Júpiter está em Câncer, que é a regência da Lua. Então eu estou falando todo esse astrologuês que você pode aprender em 2026, né? Tem o curso de astrologia que está ali bonitinho, ele está tudo gravado para você poder entrar nele, entender, né? Olha que legal essa linguagem, né? Quando ele fala que o Júpiter está exaltado, que a Lua está exaltada, o que isso significa? Está tudo lá no curso. Mas, em resumo, significa que esses dois astros estão numa harmonia maravilhosa, né? Os dois fortes, os dois se ajudando, e Júpiter representa aí otimismo e expansão. Então, é muito interessante porque é como se fosse um antídoto, né?
Então, o Mercúrio em quadratura com Saturno pode trazer uma temática mais complicada, um certo peso, mas a Lua em sexto com Júpiter, que vai ficar aplicando ao longo do dia, né, essa energia, vai ficando mais forte à tarde, fica exato à noite, ela traz como pode dizer, esse antagonismo, né? Então, quando o Mercúrio em quadratura com Saturno traz um peso, a Lua em sexto com Júpiter traz uma leveza, uma elevação, um otimismo. Então, novamente, mire para 2026 com boas energias, com otimismo, com fé e expansão, e essa é a pedida do dia de hoje. Pessoal, é isso, né? Aproveite essa terça-feira. Estarei lá no Instagram. Hoje eu acho que eu vou colocar então a última caixinha do ano, né? Porque se eu vou colocar a caixinha mais ou menos ali, acho que no final da manhã, né? Vou colocar ali no final da manhã. E eu vou colocar uma caixinha genérica, tá? Então, se você quiser colocar uma mensagem ali, um bom ano novo, tá lá, caixinha aberta para a gente poder trocar uma ideia. E aí depois a gente vai ter, né, a próxima caixinha só em 2026. 1º de janeiro já tá aí, né? Aí a gente volta com as caixinhas ali. Então acompanha lá no Instagram. Não tem live hoje, porque como eu falei, né, já fizemos a última live ontem, mas terão stories, eu vou falar bastante do... Chegou minha caixinha de óleos essenciais, né, meu pedido, cheio de óleos que eu tirei com pontos, tá? Então assim, eu aproveitei esse final de ano para resgatar, eu tinha mais de 300 e poucos pontos ali na do Terra, então eu resgatei um monte de óleo, peguei um monte de coisa que eu estava precisando, enfim. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles ali nos stories do Instagram. E novamente, se você quiser entrar nesse mundo, corre, né? Temos hoje e amanhã, né? Amanhã, 31 de janeiro, de dezembro, meu Deus do céu, 31 de dezembro, como os últimos dias para você poder aproveitar essas promoções de dezembro que estão acontecendo. E seja lá onde você esteja, tá? Porque você pode estar no Brasil ou você pode estar em outro país. O país que você está, provavelmente, tem a opção também de você entrar nesse mundo. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima terça-feira. Namastê, Harion.